Ele fez a confissão mais ousada da sua vida, expondo uma atração proibida que abalou os alicerces do hospital. A verdade irrompeu como um vendaval, trazendo punição imediata. Olhares acusadores, sussurros venenosos e um abalo na carreira que ecoou até a família distante. No epicentro do caos, o choque evoluiu para uma luta feroz pela aceitação, provando que negar o amor pode ser o pior castigo que alguém impõe a si mesmo. Mas e se essa revelação, em vez de ruína, abrisse portas para a liberdade autêntica? Música. Ele fez a confissão mais ousada da sua vida, expondo uma atração proibida que abalou os alicerces do hospital. A verdade irrompeu como um vendaval, trazendo punição imediata. Olhares acusadores, sussurros venenosos e um abalo na carreira que ecoou até a família distante. No epicentro do caos, o choque evoluiu para uma luta feroz pela aceitação, provando que negar o amor pode ser o pior castigo que alguém impõe a si mesmo. Mas e se essa revelação, em vez de ruína, abrisse portas para a liberdade autêntica? 1. O início turbulento. Chamo-me Gabriel Ferreira, tenho 25 anos, e conquistei o sonho de entrar como enfermeiro no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Após anos de batalha na Universidade de Lisboa, com estágios esgotantes em centros de saúde lotados e provas que pareciam intermináveis, finalmente integrei um dos hospitais mais respeitados de Portugal. A minha família, de origens modestas em Sintra, o pai taxista, a mãe na cantina de uma escola, festejou como se fosse uma vitória coletiva. Eu era o pioneiro com um diploma superior, trabalhando num lugar de elite, como a mãe insistia em chamar. O primeiro dia foi um teste de fogo. O edifício imenso, equipado com tecnologia de ponta e protocolos que não admitiam falhas. Colocaram-me na ala de cardiologia, no turno das 7 às 19 horas. A enfermeira-chefe, severa mas justa, apresentou-me à equipa e alertou: com os nossos cirurgiões, erros não são opcionais. São fatais para a reputação. Foi durante o tour inicial que o vi pela primeira vez. A porta da sala de operações abriu-se abruptamente e uma equipa saiu, liderada por um homem que impunha presença imediata. Dr. Ricardo Moreira, cirurgião cardiovascular de renome, com formações avançadas na Cleveland Clinic e na Mayo Clinic, nos Iowa. A sua reputação precedia-o. Taxas de sucesso invejáveis em casos que outros recusavam. Um perfeccionismo que aterrorizava residentes. Ele passou por nós, discutindo detalhes com um assistente, e os seus olhos cruzaram os meus por um instante fugaz. Senti um arrepio inexplicável, como se ele tivesse lido algo em mim que eu próprio ignorava. A enfermeira-chefe murmurou: evite cruzamentos desnecessários com ele. É brilhante, mas implacável. Concordei, focando-me nas rotinas. Monitorizar sinais vitais, administrar medicação, coordenar com a equipa. Mas nos dias seguintes, ele surgia com frequência no andar, revisando prontuários ou orientando procedimentos. Cada aparição aumentava uma tensão subtil, como se o ar se carregasse. Na segunda semana, o primeiro confronto direto. Eu verificava um paciente pós-cirurgia, quando ele entrou no quarto, voz firme: atualizações sobre os sinais? Entreguei o relatório, e os nossos dedos roçaram acidentalmente. Ele analisou os dados com velocidade impressionante, corrigindo um detalhe menor que eu quase ignorara. Atenção aos pormenores salva vidas, disse, sem rodeios. Saí dali com o coração acelerado, questionando se era admiração ou algo mais perigoso. Ele notava tudo, como prometera à chefe, e eu começava a notar nele a forma como antecipava complicações, como motivava a equipa sem elogios vazios. Mas reprimia esses pensamentos. Ele era superior hierárquico, com 40 anos de experiência acumulada, e eu, um novato lidando com inseguranças pessoais que mantinha escondidas até da família. A tensão escalou na terceira semana. Durante uma emergência noturna, um paciente entrou em arritmia grave. Eu estava no plantão extra,
ajudando a estabilizar, quando o Dr. Moreira chegou, assumindo o comando. Gabriel, prepare o desfibrilador, ordenou, sem hesitar no meu nome. Trabalhamos em sincronia. Ele diagnosticava, eu executava, antecipando necessidades. Salvamos o paciente, mas no rescaldo, na sala de descanso, ele quebrou o protocolo. Você tem instinto, não é comum em principiantes. O elogio soou genuíno, mas carregado. Respondi: aprendo com os melhores. Ele fixou o olhar. E eu observo os promissores. Saí dali perturbado, sentindo uma atração que não podia nomear. Nos dias que se seguiram, ele aparecia mais, no posto de enfermagem, questionando procedimentos, nos corredores, trocando breves instruções. Colegas comentavam: o doutor está mais presente. Coincidência? Eu negava, mas internamente, o conflito crescia. Era admiração profissional ou algo proibido pelas regras do hospital? O ponto de viragem veio numa terça-feira caótica. Uma cirurgia complexa prolongou-se, e eu fiquei além do horário para assistir. Ao sair do bloco operatório, exausto, cruzei com ele no elevador. Sozinhos, o silêncio pesou. Gabriel, você fica além do necessário. Dedicação ou curiosidade? Perguntei. Ambos. Quero aprender. Ele aproximou-se um passo. E eu quero ensinar, mas há limites. O elevador parou, e ele saiu, deixando a frase suspensa. Naquela noite em casa, debati-me. Contactá-lo fora do trabalho seria loucura. Mas o impulso venceu. Mandei uma mensagem para o número que obtivera no RH, sob pretexto profissional. Dúvida sobre o caso de hoje. A resposta veio rápida. Venha ao meu gabinete amanhã. Discutimos. O encontro marcou o início da espiral. No gabinete, ele fechou a porta. Não é só sobre o caso, pois não? Admiti. Não. Há algo mais. Ele confessou. Sinto o mesmo. Uma atração que ignoro há semanas. O choque paralisou-me. Isso viola tudo. Hierarquia, ética. Ele concordou. Mas negá-lo é pior. Exploremos discretamente. Decidimos prosseguir em segredo, com encontros fora do hospital. No primeiro jantar, no seu apartamento em Lisboa, ele partilhou o peso da carreira. Anos de sacrifício, pressões familiares tradicionais que o forçavam a uma vida isolada. Eu revelei as minhas inseguranças, o medo de decepcionar os pais com escolhas pessoais. A ligação fortaleceu-se rapidamente. Conversas profundas sobre medicina, vida, sonhos. Mas o sigilo gerava paranoia. No hospital, mantínhamos distância, mas um olhar prolongado bastava para acender alarmes. Colegas sussurravam: algo mudou entre vocês. A tensão acumulava-se, com riscos crescentes. Uma descoberta podia custar empregos, reputações. Meses depois, a primeira fissura. Durante uma conferência disfarçada em Barcelona, afastamo-nos do escrutínio. Caminhadas pela cidade, discussões livres, fortalecemos a ligação. Mas ao regressar, rumores intensificaram-se. Um colega notou: olhares pessoais demais. A enfermeira-chefe confrontou-me. É consensual? Admitimos, mas ela alertou. Regras existem por razões. Reportem ou arrisquem tudo. Pior, uma chamada anônima para a família expôs o segredo. O pai reagiu com preocupação. Isso complica tudo pelas diferenças. Pensa na carreira. Senti traição dupla, societal e familiar. Pressionado, o Dr. Moreira hesitou. Talvez uma pausa para nos protegermos. A dor golpeou. Era amor não correspondido? Questionava se ele via igualdade ou distração temporária. No pico da turbulência, reportamos ao RH. A investigação foi invasiva. Entrevistas sobre consensualidade, análise de interações. Sem abusos provados, mas transferência imposta. Eu para a oncologia, removendo conflitos. Perdi o foco em cardiologia, e a família resistiu inicialmente, forçando diálogos tensos. O doutor, Moreira, culpado, ofereceu terminar. Não te arruíno mais. Mas lutei. Assumimos consequências se for real.
Enfrentamos julgamentos no hospital, olhares, isolamento, e eu dialoguei com os pais, superando resistências. A batalha interna culminou. Aceitar a ligação ou render-me ao medo. Escolhi persistir, com limites firmes, rejeitando toxicidade. Hoje, 2 anos casados, vivemos abertamente. Eu em oncologia, ele em cardiologia, sem sobreposições profissionais. A família aceitou gradualmente, testemunhando felicidade. Aprendemos. Amor exige honestidade, não máscaras. Não idealizo riscos, perdas de aliados, preconceitos, mas ganhos em autenticidade prevalecem. Moral. Num mundo que resiste ao diferente, abraçar identidade e batalhar pelo amor concede justiça interna. Não lamentes amar. Lamenta negar verdades. E você? Arriscaria por uma ligação autêntica? Comente o que tocou mais. Confissão, crise familiar ou aceitação. Like, subscreva, ative sininho para histórias de resiliência. Ele confessou o impensável numa sala escura do hospital, expondo uma atração que ameaçava desmoronar carreiras e vidas pessoais. A revelação atingiu como um golpe inesperado, forçando decisões imediatas sob o peso do sigilo e do risco iminente. No centro da tormenta, a verdade testava limites, transformando a admiração em uma ligação perigosa que poderia libertar ou aprisionar para sempre. Mas e se essa confissão, em vez de fim, fosse o catalisador para uma conexão profunda e inevitável? Após a admissão no elevador, marcamos o primeiro encontro fora do hospital. Escolhi um café discreto nos arredores de Lisboa, longe de olhares conhecidos. Cheguei cedo, coração aos saltos, questionando a loucura. Ele apareceu pontual, sentou-se e foi direto. Precisamos de regras claras. Nada no trabalho, só fora. E se um de nós hesitar, paramos. Concordei, aliviado pela estrutura. Começamos a falar. Ele sobre as pressões da medicina, cirurgias que salvavam vidas, mas cobravam alma. Eu sobre os estágios exaustivos que me moldaram e o medo constante de falhar. A conversa fluiu, revelando camadas. Ele admitiu isolamento. Anos focado em bisturis, esqueci relações humanas. Eu confessei inseguranças. Sou novato, sinto-me impostor aqui. Saímos dali com um pacto silencioso, mas a tensão crescia. Cada mensagem trocada aumentava o risco de descoberta. Nos encontros seguintes, aprofundamos. Num parque em Sintra, ele partilhou histórias de fellowships no ZEUA, onde aprendeu precisão, mas perdeu equilíbrio pessoal. Lá, vi colegas colapsarem por burnout. Jurei não repetir, mas aqui estou. Respondi com as minhas batalhas. Na universidade, noites sem dormir, provas que pareciam julgamentos. Quero fazer diferença, mas temo não aguentar. A atração evoluiu para a confiança mútua. Começamos a trocar conselhos profissionais. Ele corrigia meus protocolos mentais. Eu sugeria formas de humanizar interações com pacientes. Mas o sigilo apertava. No hospital, evitávamos olhares. Mas uma emergência testou isso. Um paciente descompensou à noite. Eu chamei-o. Trabalhamos horas, salvando-o, mas no final, um toque acidental no braço disparou faíscas. Cuidado, murmurou ele. Saí dali atormentado. A ligação fortalecia, mas o conflito interno escalava. E se alguém notasse? Meses passaram, e os encontros intensificaram-se. Num fim de semana, fomos a uma conferência em Barcelona, disfarçada como oportunidade profissional. Lá, longe do escrutínio, exploramos caminhadas pelas ruas, debates sobre ética médica. Ele revelou medos profundos. A família espera a perfeição. Qualquer desvio os decepciona. Eu admiti. Os meus pais orgulham-se, mas não sabem das minhas lutas internas. A viagem uniu-nos mais, mas ao voltar, rumores surgiram. Uma enfermeira comentou: "Vocês parecem coordenados demais." Neguei, mas a paranoia instalou-se. Ele propôs pausar. Risco alto. Recusei. Se é real, enfrentamos. A tensão subiu.
Discussões acaloradas sobre limites, com ele hesitante e eu insistente. Uma chamada anônima para o hospital quase expôs tudo. Alguém questionou interações. Investigamos discretamente, descobrindo um colega ciumento. O confronto com ele foi tenso. Mantenha-se fora, avisou o Dr. Moreira. Mas o incidente abalou-nos, forçando a reavaliar. A ligação aprofundou-se em crise subtil. Ele começou a duvidar. Sou mais velho, experiente, e se te exploro? Argumentei. É mútuo, não hierarquia. Mas as inseguranças dele cresceram, levando a uma briga. Talvez paremos antes de ruína. Saí magoado, sentindo rejeição. Dias sem contato aumentaram a angústia. Liguei, marcando reunião. No apartamento dele, confrontamos. Quero continuar, mas com honestidade. Ele cedeu, mas impôs mais sigilo. A tensão acumulava. No trabalho, um erro meu numa medicação quase causou incidente. Ele corrigiu discretamente, salvando-me, mas o estresse explodiu. Não posso proteger-te sempre, disse. Respondi. Não preciso de proteção, preciso de igualdade. O conflito escalou para discussões sobre poder. Ele via desequilíbrio, eu insistia em parceria. Uma noite, após salvar outro paciente juntos, admitimos. Isso nos torna melhores, mas arriscado. A ligação fortalecia, mas com nuvens de dúvida pairando. O aprofundamento trouxe conflitos externos. A família dele pressionou por visitas, questionando solidão. Encontra alguém? Ele desviou, mas o peso cresceu. Os meus pais notaram mudanças. Pareces distraído. Menti, mas a culpa corroía. Um colega confrontou-me. Rumores sobre vocês, cuidado. Neguei, mas investiguei. Descobri que o ciumento espalhava boatos. Confrontamo-lo juntos, forçando retratação, mas o dano estava feito. A tensão atingiu pico numa emergência. Paciente crítico, trabalhamos exaustos. No rescaldo, ele quebrou. Não aguento mais esconder. Admitiu mesmo. Decidimos reportar, mas hesitamos. O medo de perda paralisava. A parte 2 terminava em encruzilhada. Prosseguir aprofundando ou romper antes da queda. A crise explodiu, quando uma chamada anônima rasgou o véu do sigilo, expondo a ligação a familiares e colegas num instante devastador. A verdade propagou-se como fogo, trazendo acusações, isolamentos e ameaças à estabilidade profissional que tanto custara conquistar. No vórtice da tormenta, o choque forçou alianças improváveis e traições inesperadas, revelando que negar a realidade só amplifica o castigo. Mas e se essa implosão, em vez de destruição, forjasse resiliência inabalável? A chamada veio numa noite chuvosa. O pai atendeu, voz alterada. Alguém diz que estás envolvido com um superior no hospital, verdade? Neguei inicialmente, mas o tom acusador quebrou-me. Pensa nas consequências, insistiu. A família reuniu-se em Sintra, confrontando. Mãe preocupada com reputação, pai temendo perda de emprego. Diferenças assim complicam tudo, disse ele. Senti traição. O anônimo, provavelmente o colega ciumento, visava destruir. Liguei ao Dr. Moreira. Exposto. Precisamos agir. Ele reagiu com pânico controlado. Reunimo-nos amanhã. No hospital, a enfermeira-chefe chamou-nos separadamente. Rumores chegam ao RH. É consensual? Admitimos, mas ela avisou. Regras violadas. Investigação iminente. A crise acelerou. Colegas distanciaram-se. Sussurros nos corredores aumentaram a paranoia. A investigação do RH foi implacável. Entrevistas diárias. Detalhes sobre inícios, interações, provas de consensualidade. Algum favorecimento? Questionavam. Neguei, mas evidências de elogios passados surgiram, torcendo fatos. O Dr. Moreira enfrentou o pior. Abuso de poder? Ele defendeu. Mútuo, não hierárquico. Mas o estresse corroía. Noites sem sono, discussões acaloradas. Talvez terminemos para te salvar, sugeriu ele. Recusei. Isso valida as acusações.
A família intensificou. Pai cortou o contacto temporário. Mãe implorou reconsideração. Pensa no teu futuro. Senti isolamento profundo, questionando a ligação. Era amor ou ilusão? Um colega traiu abertamente. Vi olhares. Denunciei por ética. Confrontamo-lo, mas o dano espalhava-se, com boatos online em fóruns médicos. A tensão subiu com ameaças externas. Um paciente, sabendo por rumores, recusou meu cuidado. Conflito de interesses. Transferiram-no, mas o incidente abalou confiança. O Dr. Moreira hesitou mais. Minha reputação em risco, anos de carreira. Argumentei. E a nossa ligação? Brigamos feio. Ele via egoísmo meu, eu covardia dele. Uma pausa forçada seguiu. Dias sem contato, angústia crescendo. Tentei reconectar, mas ele evitou. A crise pessoal culminou numa visita surpresa aos pais. Confrontei o pai. Aceita ou perde-me? Ele resistiu. Tradição importa. Saí destroçado, sentindo rejeição total. No hospital, a investigação prosseguia. Testemunhas depunham, revelando interações passadas. Um residente mentiu, exagerando o favoritismo, ampliando o caos. O pico veio numa audiência conjunta no RH. Sem abusos, mas conflito claro, transferência ou demissão. Escolhi transferência para a oncologia, perdendo cardiologia sonhada. O Dr. Moreira manteve posição, mas culpado. Culpa minha. A família, sabendo, pressionou mais. Termina isso. Recusei, mas o conflito familiar escalou. Discussões diárias com mãe mediando. Encontra equilíbrio. Externamente, preconceitos surgiram. Colegas isolavam, pacientes questionavam. Uma emergência testou. Paciente crítico em oncologia. Chamei-o por hábito. Trabalhamos, mas olhares acusadores seguiram. Violação, murmurou alguém. A crise implacável forçava escolha. Persistir ou render. A parte 3 terminava em abismo, com tudo em jogo. A luta irrompeu quando o RH impôs a transferência, forçando uma batalha feroz contra regras rígidas e preconceitos enraizados. A resolução pendia por um fio, com alianças quebradas e confrontos diretos que ameaçavam carreiras e laços familiares. No cerne do conflito, a determinação testava limites, transformando dor em combustível para a mudança. Mas e se essa luta, em vez de exaustão, revelasse forças ocultas e caminhos inesperados para a paz? Aceitei a transferência para a oncologia, mas lutei internamente. Cardiologia era sonho, agora perdido. No primeiro dia no novo departamento, adaptei-me rápido. Pacientes oncológicos demandavam empatia extra, ritmos diferentes, mas o vazio persistia. Liguei ao Dr. Moreira. Precisamos resolver. Ele marcou reunião fora. Não terminamos, mas adaptamos. Discutimos estratégias, manter distância profissional, reconstruir confiança. Mas conflitos surgiram. Ele queria sigilo total. Eu, honestidade gradual. Brigamos. Sigilo nos destruiu, argumentei. Ele cedeu parcialmente. Dialogamos com RH para apelo. Apresentamos petição. Consensual, sem abusos, permitam coexistência. O RH hesitou, marcando nova audiência. A tensão crescia. Colegas da oncologia questionavam transferência, forçando explicações vagas. A família entrou na luta. Visitei Sintra, confrontando o pai. Aceita minha escolha ou perde contato. Ele resistiu inicialmente, citando tradições, mas a mãe mediou. Vê a felicidade dele. Discussões acaloradas seguiram. Pai admitiu medos. Temo preconceitos externos. Eu defendi. Luto por autenticidade. Gradualmente, ele amoleceu, propondo diálogo conjunto. Marcamos jantar familiar com o Dr. Moreira. Tensão palpável. Ele apresentou-se humilde. Respeito vossa família. O pai questionou intenções. Idade, posição, equilíbrio. Respondeu. Amor mútuo, não poder. O conflito escalou em debate. Pai via riscos, nós, oportunidades. Saímos com trégua frágil, mas o pai prometeu tentar aceitar.
No hospital, a luta profissional intensificou. O colega ciumento confrontou abertamente. Vocês violam ética. Denunciei ao RH, expondo boatos falsos. Investigação secundária seguiu, revelando mentiras dele. Suspensão imposta. Mas retaliações vieram. Anônimos online atacavam. Contratamos advogado discreto para proteção legal. A tensão subiu numa emergência cruzada. Paciente transferido de cardiologia para oncologia. Trabalhamos juntos por necessidade. Colegas notaram, reportando. O RH chamou. Violação de distância. Defendemos. Emergência justifica. Concederam, mas com aviso. Mais uma e demissões. A pressão testava. Discussões noturnas. Ele duvidava persistir. Eu insistia em lutar. A resolução aproximou-se com apoios inesperados. Uma enfermeira aliada depôs a nosso favor. Consensual e positivo. O RH reconsiderou, permitindo interações mínimas. A família evoluiu. Pai convidou para almoço, sinalizando aceitação. Vejo esforço vosso. Mas conflitos residuais surgiram. Inveja de colegas levou a isolamento temporário. Lutei reconquistando confiança. Desempenho impecável em oncologia, salvando pacientes críticos. O Dr. Moreira apoiou discretamente, enviando recursos. A batalha culminou em proposta dele. Moramos juntos, assumimos abertamente. Aceitei, marcando mudança. A parte 4 terminava em vitória parcial, com desafios superados, mas vigilância constante. O desfecho surgiu quando o casamento selou a vitória sobre adversidades, transformando lutas passadas em fundações sólidas para o futuro. A esperança renasceu das cinzas de conflitos, com aceitações duramente conquistadas que iluminavam caminhos outrora sombrios. No final da jornada, a resiliência provava que enfrentar verdades liberta, mas o preço pago ecoava como lembrete eterno. Mas e se esse desfecho, em vez de conclusão, inaugurasse um capítulo de crescimento infinito? 2 anos após o caos, casamo-nos numa cerimônia simples em Lisboa, com família e aliados presentes. O pai, agora apoiante, discursou. Orgulho no vosso percurso. A mãe sorriu, simbolizando aceitação total. No hospital, vivemos abertamente. Eu, em oncologia, lidando com pacientes resilientes. Ele em cardiologia, inovando procedimentos. Sem interações diretas, evitamos conflitos, mas almoços no refeitório mostram normalidade. Colegas adaptaram-se, alguns celebram, outros respeitam a distância. A esperança manifesta-se em rotinas. Salvamos vidas diariamente, inspirando equipa com empatia partilhada. Desafios persistem, mas gerimos. Diferenças geracionais levam a debates, resolvidos com diálogo. Ele ensina paciência, eu, flexibilidade. Uma emergência recente testou. Paciente partilhado exigiu coordenação remota. Sucedemos sem incidentes, reforçando confiança. A família integrou-o. Jantares em Sintra viraram tradição, com pai discutindo medicina. Esperança cresce em planos: adotar, viajar, equilibrar carreira e vida. Moral extraída. Honestidade vence sigilo. Autenticidade atrai aliados. Não romantizo. Perdas doeram, mas ganhos superam. Arrisque por ligações genuínas. Negá-las rouba paz. E você? Comente o impacto. Confissão inicial, crise ou aceitação final. Like, subscreva, ative sininho para mais resiliência.